Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre Ethereum. Finalmente o demerge ocorreu e mesmo assim o Ethereum está caindo forte hoje. Então vamos entender o que está acontecendo com o Ethereum, com os mercados e quais são as perspectivas daqui para frente. Primeiro de tudo, se esse era um evento tão esperado pelo mercado e ele ocorreu sem maiores problemas, porque apesar disso o Ethereum está caindo. Um ponto. O mercado ele tende a precificar os eventos antecipadamente. Portanto, o Ethereum começou a valorizar quando foi anunciada uma data provável para o demerge. Tanto que de meados de junho até agora, mesmo considerando essa queda, Ethereum valorizou 48%. Um outro ponto é a integração que existe em todos os mercados. Se você observar esse gráfico aqui, o do S&P 500, agora ele começou a ficar verdinho, mas até então ele estava aqui exatamente nessa linha pontilhada, tracejada aqui no centro. Ou seja, os preços atuais do S&P 500, que é o índice das ações negociadas em bolsa, das 500 maiores empresas nos Estados Unidos, ele está aqui numa linha que é exatamente o limiar. Desde abril desse ano, quando o mercado estava com os preços mais elevados, exatamente essa faixa aqui funcionou como um suporte. Veja que ele testou, voltou a subir, testou novamente, voltou a subir, testou novamente e dessa vez aqui na briga entre compradores e vendedores, quem levou a melhor foram os vendedores. Então os preços vieram a cair. Aqui nessa exata mesma faixa de preços a gente teve uma nova briga e aqui também os vendedores se sagraram vencedores. Aqui a gente testou, novamente não conseguiram romper, testou e aqui finalmente os compradores ganharam fôlego. Pero não mútil, mas aqui eles deram uma pernada um pouco mais alta. Veja que esse exato nível de preços que a gente está vivendo agora é um limiar bastante forte, uma região de batalha muito acirrada entre compradores e vendedores. Por enquanto, a gente ainda não rompeu esse suporte. Mas veja que de agosto para cá, os mercados caíram bastante. E o que está influenciando na queda dos mercados? Tanto S&P, quanto Nasdaq, quanto Bitcoin e também influenciando em Ethereum. A gente está num cenário macroeconômico e um cenário geopolítico extremamente conturbado. A gente está vivendo uma crise inflacionária sem precedentes, a gente tem uma crise energética, a gente tem guerra entre Ucrânia e Rússia. Essa semana o Vladimir Putin fez ameaça nuclear. Todo esse cenário de incerteza em relação à recuperação da inflação, aumento da taxa de juros e também as instabilidades geopolíticas, eles fazem que o determinante dos preços no curto prazo não sejam os fundamentos de cada um dos ativos, e sim o que dá o tom é esse cenário de incerteza. Quando a gente tem uma notícia significativamente positiva, os mercados respiram e percorrem um rally de alívio, como a gente vem vendo com bastante habitualidade nos últimos dias. No entanto, quando por outro lado a gente tem uma notícia que desanima os mercados, isso gera um banho de água fria e os preços voltam a derreter. Agora eu quero me concentrar e falar exclusivamente do Ethereum. Esse gráfico aqui é o gráfico do Ethereum no par dólar, mas para começo de conversa eu quero que a gente dê uma olhada juntos no Ethereum no par Bitcoin. E aqui eu quero que você observe que não é de agora que o Ethereum vem ganhando espaço de mercado em relação ao Bitcoin. Desde o final de 2019, setembro de 2019, até agora, o Ethereum no par Bitcoin vem percorrendo esse canal de alta aqui. De meados de julho até hoje, o Ethereum valorizou 40% em relação ao Bitcoin. E agora, apenas por alguns segundos, eu quero que você preste atenção nesse gráfico aqui. Em azul, a gente tem a evolução dos preços de Ethereum. Em laranja, a gente tem a evolução do S&P 500. Então, compare essas duas linhas e observe como elas têm uma trajetória de preços
muito semelhante. Quando o preço de uma sobe, a outra também sobe. Quando o preço de uma cai, a outra também está em queda. Ou seja, esses ativos são altamente correlacionados. Aqui um ralizinho de alívio, uma subida dos dois ativos e depois uma queda. Se a gente pegar aqui o gráfico do Bitcoin também está caindo bastante hoje. Então você vê que o que influenciou no preço de Ethereum hoje, não foi o Demerge, justamente porque o Demerge em si, muito possivelmente, já foi precificado antecipadamente. Então o Demerge não vai servir para nada, ele não vai influenciar nos preços de Ethereum daqui para frente. Não é bem assim. O que eu quero te mostrar é que agora, no curto prazo, o que mais está influenciando nos preços dos ativos de renda variável de um modo geral é o cenário macroeconômico conturbado e também o cenário geopolítico. Passada essa nuvem de incerteza, aí sim o que tende a influenciar no preço, na evolução do preço dos ativos, são os fundamentos. E o que fundamentalmente houve de diferença em Ethereum depois da migração de Proof of Work para Proof of Stake? Desde a EIP 1559, EIP é Ethereum ou Ethereum Improvement Proposal, proposta de melhoria da Ethereum que foi implementada. Desde essa implementação dessa melhoria, o Ethereum ele faz a queima de taxas. Então, quando a gente tem um pico de taxa, parte dessas taxas de transação eram e continuam sendo queimadas. Isso acaba diminuindo a quantidade de Ethers em circulação, o que tem um efeito positivo nos preços. Mas só que agora, com o Proof of Stake, a gente tem um fator adicional que tende a ter um choque ainda mais significativo na oferta de Ethers. Quando o processo de consenso era por Proof of Work, os mineradores eles eram recompensados com uma determinada quantidade de Ethers. No entanto, o processo de validação por Proof of Stake ele tem um custo muito mais baixo. Por consequência, a remuneração agora não mais dos mineradores e sim dos validadores ela é menor, porque o custo também é muito menor. Por essa razão, a emissão de Ethers ela também é menor. E juntando esses dois fatores, o fato de a emissão de Ethers ser menor e o fato de continuar havendo a queima de Ethers, em determinado momento, quando a queima exceder a emissão, a gente pode estar falando de um protocolo deflacionário, ou seja, a oferta circulante de amanhã pode vir a ser menor do que a oferta circulante de hoje. Isso é um super choque de oferta que tende a levar os preços para cima. Um outro possível efeito do Demerge no preço do Ether é a credibilidade. Esse era um evento altamente esperado que foi sucessivas vezes postergado e muitas pessoas acabam perdendo a credibilidade e algumas pessoas chegavam a ventilar de que o merge jamais iria ocorrer. E agora uma mudança tão significativa dessa que é mais ou menos como você trocar o pneu de um carro com o carro andando. No caso da Ethereum, por ser uma das maiores blockchains de mais uso, é mais ou menos como você trocar o pneu de um carro de Fórmula 1 no meio de uma corrida. Existem bilhões de dólares travados na rede da Ethereum e mesmo assim foi feito o merge, processo de fusão, e agora a blockchain funciona com um mecanismo de consenso de Proof of Stake. E essa mudança tecnológica, por assim dizer, na blockchain, ela pavimentou as bases para futuras mudanças, como por exemplo as tão esperadas soluções de escalabilidade que vão permitir que as transações de Ethereum sejam tanto mais rápidas, quanto também o barateamento nos custos das transações, já que quando a rede é muito utilizada, o preço do gas fee tende a ir lá para as alturas. Com todas essas mudanças positivas, tendo esse upgrade na blockchain, a gente vê que esse movimento de ganho de mercado por parte do Ethereum em relação ao Bitcoin, ainda que o Ethereum não tivesse esses diferenciais, a gente vê aqui uma trajetória inequívoca de valorização do Ethereum, do Ether perante o Bitcoin.
com essas mudanças, nada leva a crer que essa trajetória ela vai mudar de rumo, que o Ethereum vai se valorizar menos do que o Bitcoin. Portanto, se esse evento, o Demerge, ocorresse num cenário macroeconômico diferente, de mais liquidez na economia, muito possivelmente a gente já poderia estar sentindo os efeitos bullish dessa mudança nesse exato momento, porque a partir de agora o mercado vai passar a precificar a próxima evolução do Ethereum. A partir de agora, o mercado vai ficar de olho quando vão ocorrer as próximas atualizações da rede, quais os efeitos práticos isso pode trazer, e com base nesse cenário prospectivo, aí sim os players vão passar a precificar a rede da Ethereum para tentar identificar qual o valor justo para o momento atual. Eu já tinha Ethereum na minha carteira, houve um hard fork, a blockchain se bifurcou em duas. Tem pessoas que não migraram para a blockchain atual e permanecem na blockchain com o Proof of Work. Então, se você tinha Ethereum, não na conta da corretora, na sua carteira antes desse evento, agora você tem dois tokens, o Ether propriamente dito e o outro token que, se eu não me engano, é ETHW. Mas presta atenção, porque esse outro token ser utilizado como uma blockchain espelhada na outra, ele pode trazer vulnerabilidades de segurança. Como a blockchain atual é uma continuação da anterior, caso você utilize aquela anterior, existem certas pegadas, certos rastros em que você deixa o registro daquela transação que também pode ser utilizado para tentar identificar dados das suas transações atuais. Sempre que a gente tem um hard fork, essa é uma regra que até então não foi quebrada, aquela blockchain que se desdobra da principal, ela tende ou a morrer, ou a ir a zero, ou então ficar com uma adoção marginal. E a blockchain alternativa à do Ethereum, que agora é a principal de Proof of Stake, ela tende sim a zero por uma série de fatores. Uma série de players importantes, como por exemplo o Chainlink, já falaram que não vão se integrar com o Ethereum que permanecer em Proof of Work. Então, a rede antiga está sendo muito utilizada para golpes e para eventos, muito provavelmente vai ser utilizada para eventos de pump and dump. Então você provavelmente vai ouvir nos próximos dias falar da outra rede Ethereum, que não a rede principal. Mas como investimento, esquece, isso não tem fundamento algum. E para encerrar o vídeo, eu quero mostrar aqui o gráfico diário de Ethereum no par dólar mesmo, para que você veja. Eu gravei um vídeo, o último vídeo que eu gravei, eu mostrei quais os principais suportes. Observe que aqui a gente tem um suporte que ele está exatamente tocando aqui nessa linhazinha vermelha abaixo, que é o suporte nos 1463. Mas esse não é um suporte tão forte assim. Observe que possivelmente a linha azul, que é a média de 9, ela vai cruzar para baixo a linha amarela, que é a média de 50, e com um candle diário bastante forte. Portanto, para os próximos dias, a gente pode sim vir para essa região mais baixa aqui, e não é impossível do Ethereum voltar, por exemplo, à casa dos $1.000, ou pelo menos vir nessa direção. Mas lembra, o que está dando tom do mercado no curto prazo são as notícias macroeconômicas relativas ao juro norte-americano e também ao conflito entre Rússia e Ucrânia. Portanto, caso a gente tenha alguma notícia macro relevante e importante, aí sim a gente pode buscar essa trajetória de preços um pouco mais alta. A gente tem uma resistência nos 1.693, temos outra resistência nos 1.827, outra resistência nos 1.993. Portanto, o Ethereum ele pode variar nesse range aqui, dos $1.000 até os 1.993. Nossa, tanto assim? Cara, criptoativos são ativos voláteis. Se você está nesse mercado há mais tempo, você tem que se acostumar com essa variação brusca de preços.
essa oscilação, essa alta volatilidade que faz com que quando o mercado esteja estável, quando o cenário macroeconômico esteja positivo, a gente ganhe tração e que o mercado percorra com força aquela pernada de alta que todo mundo gosta de ver. Aqui no gráfico de 1 hora, a gente pode ver que o Ethereum ele deu uma caída bem forte, né? Entre 11 horas e meio-dia, ele caiu 6%. Mas o RSI entrou em sobrevenda, ou seja, esse movimento baixista ele estava bastante esticado, tanto que agora os preços estão retornando para próximo da média de 9. Se os preços voltarem mais ou menos para o patamar de 1.644, aí esse candle aqui que agora está forte, aí ele vai encerrar o dia levemente positivo e a gente não vai ter o cruzamento para baixo dos preços e nem tampouco da média de 9 em relação à média de 50. Então presta atenção, porque a depender dessa movimentação de preços, a gente pode mirar essas regiões aqui. No entanto, caso o dia feche com esse candle bastante forte, a gente pode testar essa região aqui também. Sempre fica de olho em outros indicadores, como por exemplo o RSI, dá uma olhada no volume e também essa mesma análise de candles e também de médias móveis e do Fibonacci, você pode fazer nos tempos gráficos menores para tentar antecipar uma eventual reversão de tendência. Se você ainda tem alguma dúvida que eventualmente eu não tenha falado nesse vídeo, ou mesmo que eu tenha falado e que porventura não tenha ficado tão claro em relação ao Ethereum, em relação ao The Merge, diz aqui nos comentários para que eu saiba e posso te responder ou no comentário ou quiçá num vídeo posterior. Por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima.